Olá, eu sou Mari Barreto, criadora da Semana dos Brigadeiros Lucrativos. Seja bem-vinda e bem-vindo ao primeiro episódio dessa série de vídeos. Nessa série eu vou te mostrar em 3 vídeos como fazer seu 3 em 30, que significa faturar mais de R$3.000 por mês trabalhando aí na cozinha da sua própria casa. Imagina só, trabalhar em casa, perto da família, sendo reconhecida pelo seu trabalho, tendo clientes pagando o quanto vale seu produto sem reclamar do preço, sendo elogiada pelo seu trabalho e ainda faturando mais de R$3.000 por mês. Calma aí, eu sei que você pode estar achando que isso é bom demais para ser verdade, eu também acharia bom demais para ser verdade se eu não tivesse visto isso acontecer comigo e com centenas de alunas do meu método Brigadeiria de Sucesso. E para você também ver como esse método funciona e o que esperar dos próximos dias, deixa eu mostrar alguns dos resultados reais das minhas alunas. Olha o que a Jéssica mandou na comunidade de alunas do método Brigadeiria de Sucesso. Coloquei uma meta alta, vender 5.000 e consegui ultrapassar. Teve cliente que voltou essa semana pedindo mais. Minha marca cresceu, está sendo reconhecida e os clientes já estão esperando por novos produtos. Estou muito feliz e orgulhosa do meu trabalho, além de extremamente grata a você por compartilhar sua história e conhecimento conosco. Olha a Lorena, que conseguiu faturar quase R$5.000, mesmo no começo que ficou com medo e insegurança. Obrigada, Mari Wagner, por passar por essa experiência incrível. A Cássia, que traçou uma meta de vender 50 ovos e vendeu 265 ovos, chegando a quase R$10.000 em faturamento em 30 dias. Teve que foi, na verdade, juntou com o final de ano, foi no Natal, logo assim, no primeiro né, assim, momento, porque eu terminei o ano letivo, né, e fui pedir a conta, tal, foi bem no final do ano, e foi quando eu resolvi fazer o Natal também, só com os brigadeiros. E aí, além das encomendas de caixinhas presenteáveis de Natal, ainda teve encomenda de 2.000 brigadeiros junto. Eu falei, eu não vou dar conta disso. Não vou dar conta. Foi o primeiro casamento que eu fiz assim, que eu falei, meu Deus do céu. E aí eu coloquei o Átila para trabalhar junto comigo também. Então, assim, foi muito marcante e inesquecível. E esses são alguns dos depoimentos de minhas alunas do método Brigadeiria de Sucesso. Todas elas faturaram seu 3 em 30, isso é, mais de R$3.000 em 30 dias. E esse foi o método que eu desenvolvi para você faturar mais de R$3.000, produzindo doces na cozinha da sua casa, usando o Brigadeiro Gourmet como base. E é isso que eu vou te mostrar nessa série de vídeos. E antes de eu começar, eu vou te contar como é que eu cheguei até aqui. Eu nasci na Bahia e durante minha infância e adolescência, o que acontecia na minha casa era o seguinte: meus pais trabalhavam fora enquanto eu ia para a escola e estudava. Na prática, eu passava o dia longe deles, pois eles trabalhavam fora o dia inteiro e a gente só se encontrava à noite, que é quando todo mundo conseguia estar em casa. Eu saí de casa por volta dos 18 anos para fazer faculdade de Direito e ser advogada, que era o que meus pais queriam. Mas quando eu me formei como advogada, eu vi que não era o que ia me fazer feliz. Eu não queria ter a vida que eu via meus pais e todo mundo ao meu redor tendo, de passar o dia inteiro fora de casa trabalhando, longe das pessoas que eu mais amo, pegando trânsito, vendo minha família só à noite quando chegava do trabalho, cansada e estressada. Definitivamente, eu não queria passar o resto da minha vida assim. E ao mesmo tempo, eu queria ganhar dinheiro. Eu queria ter a minha independência financeira para não precisar pedir nada para ninguém, ser independente. Foi aí então que eu tomei uma decisão. Eu decidi abandonar minha carreira como advogada para buscar minha independência financeira com os Brigadeiros Gourmet. Eu queria conseguir ganhar dinheiro com isso e ao mesmo tempo sem precisar abrir mão de estar em casa com a minha família. Eu queria fazer dos Brigadeiros Gourmet uma fonte de renda, trabalhando em casa, faturar mais de R$3.000 por mês com eles, mas eu não tinha experiência nenhuma na cozinha, não sabia nem fazer um arroz.
muito menos brigadeiros gourmet. Então, eu fiz o que eu acho que a maioria das pessoas fazem. Eu comecei a procurar receita na internet, no Google e no YouTube. Aí que começou o meu dilema. Mesmo seguindo o que falavam, eu ia testar as receitas e davam errado. Eu não acertava o ponto do brigadeiro, o brigadeiro cristalizava, eu não entendi o porquê. Tinha receita que talhava, outras que viravam uma pedra de tão dura. Eu não sabia como aumentar a validade do brigadeiro, como armazenar, quais sabores fazer. Eram muitas dúvidas e eu não tinha para quem pedir ajuda. Eu acabava perdendo tempo e perdendo dinheiro em testes e mais testes na cozinha, porque eu não sabia como fazer um brigadeiro gourmet perfeito, inesquecível, que pudesse encantar meus clientes. O que eu percebi é que aquelas receitas da internet muitas vezes não davam certo. Eu descobri isso depois de jogar no lixo várias receitas que eu peguei na internet e não ficavam boas. Eu me sentia frustrada, perdendo tempo, perdendo dinheiro. A gente precisa ter muito cuidado quando buscar ajuda, porque a maioria das pessoas que postam receita na internet, elas vivem de visualizações nos vídeos, nos sites. Elas não vivem dos brigadeiros gourmet, elas não vendem doce. E por isso, elas não se preocupam se aquela receita vai dar certo ou não, se vai ser lucrativa ou não. Aí eu fui adaptando as receitas e com algumas das receitas que já davam certo, eu comecei a vender. E aí veio minha grande surpresa. Na minha primeira semana vendendo, eu recebi minha primeira encomenda grande de 400 brigadeiros gourmet para um aniversário. Eu fiquei muito feliz. Eu pensava assim, se eu receber uma encomenda dessa por semana, eu já consigo fazer meu 3 em 30, 3 mil reais em 30 dias. Eu comecei a acreditar naquele momento, mais ainda, que eu iria conseguir ganhar dinheiro com os brigadeiros gourmet. Mas na hora de fazer, de colocar a mão na massa, foi um desespero total. Eu me vi na cozinha perdida, sem saber como dar conta de fazer 400 brigadeiros sozinha, 6 sabores diferentes, quantas massas fazer, e era receita que não chegava no ponto, receita que sobrava massa, e o que eu fazia, como enrolar tantos brigadeiros sozinha, com quantos dias antes eu podia começar. Eram muitas dúvidas, a cozinha parecia um campo de guerra no final. Mas eu consegui entregar os 400 brigadeiros para cliente. Sobrevivi. Eu entreguei toda feliz, animada, mas quando ela me pagou, me deu dinheiro e eu vi, eu pensei, caramba, foi muito tempo e ingrediente para fazer esses 400 brigadeiros. Será que com esse dinheiro que ela me pagou, eu vou ter lucro? A verdade é que eu até conseguia vender bem. Eu sempre tinha encomendas, mas no final do mês sobrava pouco dinheiro e eu não entendia por quê. Eu tinha me esforçado, procurado receitas, mas o lucro não aparecia. E aí eu fiquei desconfiada, será que tinha alguma coisa de errado? Mas eu continuei, na cara e na coragem. E comecei a aumentar cada vez mais as minhas vendas. Os pedidos começaram a aumentar. Isso na época era um misto de felicidade e preocupação, porque eu não podia mais fazer de qualquer jeito as receitas. Eu precisava me programar para não ter que ficar fazendo tudo em cima da hora e eu precisava ter lucro. Eu lembro de um episódio que me marcou muito. Foi quando uma cliente fiel minha, que comprava toda semana, ela reservou o meu carrinho de brigadeiro. Esse, dessa foto aqui, ó. Era uma cliente fiel minha. Eu reservei o carrinho para a data da festa dela. E aí eu fiz tudo e fiquei esperando ela vir buscar. E eu estou esperando até hoje. Ela nunca veio buscar. Eu tive prejuízo e eu tomei o meu primeiro calote. Eu lembro de ter ficado triste porque uma pessoa da minha confiança me deu calote assim. Eu realmente nunca ia esperar isso de uma cliente fiel que eu considerava uma amiga mesmo. Com tanta coisa, foi aí que eu vi que eu estava fazendo tudo errado mesmo, de maneira amadora. Eu não tinha um método para fazer e vender a partir da cozinha da minha casa, um método que me permitisse realmente viver dos brigadeiros gourmet com a minha brigadeira em casa, que eu pudesse faturar mais de 3 mil reais por mês em casa. Foi aí que eu percebi que eu precisava de ajuda. O Wagner, que é meu noivo e sócio, chegou para mim e falou assim: olha, se a gente quer realmente viver disso,
A gente precisa ser os melhores nisso, se especializar. Não dá pra ficar batendo cabeça, porque a gente já viu que é uma oportunidade. As pessoas amam brigadeiro gourmet. Agora a gente precisa saber usar os brigadeiros para ganhar dinheiro num negócio lucrativo. Foi aí a ideia que surgiu da Brigadeiria de Sucesso em Casa. E eu comecei minha brigadeiria em casa, numa cozinha pequena que só tinha pia e fogão. Eu comecei numa cozinha comum mesmo, mas eu mergulhei nos estudos e eu fiz o que Wagner me falou. Eu me profissionalizei para ser a melhor que eu podia nessa área. Foram livros, vídeos e dezenas de treinamentos, além de centenas de receitas testadas e clientes satisfeitos. Eu descobri que para ter sucesso e para ganhar dinheiro, não bastava só receita não. Era preciso saber atrair os clientes, fidelizar meus clientes, saber o preço certo para cobrar, como entregar o produto para o cliente, fazer a precificação correta, que eu precisava me diferenciar para ser valorizada. Eu entendi que eu precisava saber como transformar o brigadeiro gourmet em uma fonte de renda e ganhar dinheiro. Afinal, eu queria viver disso. É claro, né? Se confeitaria fosse só copiar receita, ninguém teria problemas. Todo mundo já estaria ganhando dinheiro e fazendo mais de 3 mil reais em 30 dias. Porque receita todo mundo tem. Tem uns montes aí pela internet. Se fosse só receita, você também já tinha feito seu 3 em 30. Mas para isso, é preciso mais. O sucesso ele vai muito além do brigadeiro. E assim eu fui desenvolvendo o meu método para realmente viver da minha brigadeiria em casa. Eu desenvolvi um método após anos e anos de prática. Um método que ninguém me falou, que eu fui ajustando, melhorando e finalmente desvendei todos os segredos. Desenvolvi técnicas e estratégias para ter uma brigadeiria em casa. Eu vi na prática mesmo tudo que não funcionava e tudo que realmente funcionava. E fui selecionando só o que realmente dava resultado. E aí, os resultados apareceram. Eu comecei a fazer os meus 3 em 30 todos os meses, a faturar mais de 3 mil reais por mês. E cheguei a faturar 20 mil reais em apenas uma semana durante a Páscoa. As lojas mais famosas da cidade passaram a me convidar para lançamento de coleções. Eu estava presente nos aniversários e casamentos por toda a cidade com meus brigadeiros gourmet, feiras gastronômicas. Meus clientes não só compravam, mas elogiavam, fidelizavam comigo e compravam comigo o ano inteiro. E aí, com esse crescimento e visibilidade em minha cidade, como eram muitas pessoas querendo comprar, eu precisei já de um ponto físico e abri o meu quiosque num supermercado aqui da minha cidade, porque as vendas só aumentavam. Ver a minha brigadeiria em casa dando certo foi algo incrível para mim, uma sensação indescritível. Aos 29 anos, eu era independente financeiramente. A partir dali, minha vida mudou completamente e eu não consigo nem imaginar como eu estaria vivendo hoje se eu tivesse desistido lá atrás. Se eu tivesse ouvido aquelas pessoas que diziam que brigadeiro não vai te dar dinheiro ou que eu deveria arrumar um outro emprego, um emprego de verdade. Não gosto nem de pensar como estaria a minha vida hoje se eu não tivesse desenvolvido esse método que transforma brigadeiro gourmet em uma profissão. E como qualquer profissão, tem regras, estratégias, fases e segredinhos que qualquer pessoa pode aprender e aplicar. Se você souber quais são, você também vai conseguir viver da sua brigadeiria em casa. Hoje sou eu quem está aqui para dizer isso para você. As pessoas amam brigadeiro e elas comem todos os dias, o ano inteiro. Isso é algo que vende todo dia, vende o ano todo. Seja melhor no que você faz, que você vai conseguir, vai dar certo. E desde então, eu tomei como missão na minha vida levar esse método que eu desenvolvi ao longo desses anos para todas as confeiteiras e amantes da confeitaria que querem ganhar dinheiro e mudar de vida para sempre. Isso me preenche de maneira muito especial. Eu sou muito grata pelo que eu faço hoje. Eu lembro que lá em 2017, quando eu entrei na comunidade de alunas e vi resultados como esses, eu fiquei emocionada. E elas tiveram a oportunidade de aprender esse método, o mesmo
que você começa a conhecer agora. Olha só os resultados dessas alunas do Método Brigadeiria de Sucesso. A Cris Silva, que inaugurou a Doceria e Café. A Débora Mirtes, que vendeu 500 brigadeiros em apenas um dia. A Josiane Maier, que entregou 1000 brigadeiros em apenas um dia. A Lúcia Silva, que inaugurou seu carrinho de brigadeiros e está sendo um sucesso. A Jéssica Cruz, que vai fazer uma viagem dos sonhos com a família e com o dinheiro dos brigadeiros gourmet. A Brenda, que vendeu 250 brigadeiros em apenas um dia. A Odete Cardoso, que disse que não tinha nem cartão para comprar o curso, mas hoje faz sucesso com os doces e outros como o bolo vulcão. A Maíse Aparecida, que disse que tinha medo do que as pessoas iam pensar e falar. Ficou preocupada se ia conseguir vender, mas os brigadeiros gourmet foram aprovados e ela tá super animada. A Carol, que disse que vendeu 150 potes recheados com brigadeiro que não vendeu mais porque não tinha. A Carolina Ferreira, que vendeu mais de 800 brigadeiros gourmet e quase 4 quilos de brigadeiro gourmet no tabuleiro. E não acaba por aqui, a gente recebe mensagens como essas diariamente na nossa comunidade de alunas do Método Brigadeiria de Sucesso. E por que eu resolvi compartilhar o que eu aprendi nesses 8 anos agora? Por um motivo muito simples. Eu, Mari Barreto, amo brigadeiros gourmet. Mas por muito tempo eu só fazia eles e vendia para meus clientes e vivia bem com isso. Mas durante os últimos anos passamos por momentos difíceis, crises, e eu fui procurada por muitas pessoas que estão precisando de uma fonte de renda ou confeiteiras que precisam alavancar suas vendas. Pessoas da minha família até e amigas minhas têm pedido minha ajuda para conseguir aumentar a renda com os doces. Então, eu resolvi ensinar de uma vez por todas como faturar mais de R$3.000 em 30 dias, usando o método que eu desenvolvi ao longo de 8 anos. E antes de você falar, mas dá para vender mesmo durante a crise? Claro que dá! Você comeu hoje? Aposto que sim, né? E para você comer, alguém teve que vender. A alimentação vende sempre, na saúde, na doença, em qualquer época do ano. Mas para isso acontecer, é preciso saber vender da maneira certa. Em relação à crise, nos últimos 8 anos já passamos por várias. Foi Copa do Mundo, manifestações, impeachment, eleições, desemprego e tudo mais. E sabe o que aconteceu todos os anos? As minhas alunas continuaram vendendo e fazendo 3 em 30. Sabe por quê? Porque a alimentação é um setor que não sente a crise. As pessoas continuam comprando comida, continuam se alimentando. Então não importa se tem crise ou não, com a sua brigadeiria de sucesso você vai conseguir vender sempre, em qualquer época do ano, o ano inteiro. E antes de eu te falar como você deve fazer, deixa eu te falar como você não vai conseguir fazer o seu 3 em 30. Eu vou te explicar os 6 erros fatais que confeiteiras cometem e que podem estar impedindo você de faturar mais de R$3.000 por mês, fazendo doces na cozinha da sua casa e alcançar sua independência financeira. O erro: a confeiteira deixa a vida me levar. Olha, tem muita confeiteira que não sabe se planejar, não tem um método para saber exatamente o que fazer semana após semana. E o que acontece é que ela está sempre correndo para fazer as coisas, nunca tem tempo livre. Entrega as encomendas de última hora, descobre que tem uma data comemorativa chegando já em cima da hora e aí decide de uma hora para outra que ela vai fazer alguma coisa. Ela fica sempre sem saber o que fazer direito. E aí a confeiteira vai vivendo e fazendo os doces no estilo deixa a vida me levar. Vai fazendo o que aparece. Um cliente faz uma encomenda, ela produz. Acorda disposta, posta foto no Instagram, faz produtos à pronta entrega. Ela não está disposta? O Instagram fica abandonado. E aí tem semana que bomba de vender, tem semana que não vende nada. Não existe um planejamento para ela saber o que tem que ser feito para chegar ao 3 em 30 todos os meses. A verdade é que um planejamento é como se ele fosse ali um GPS. Imagina aí que você quer sair da cidade onde você mora e quer ir para outro estado. Um estado que você nunca foi antes e agora você vai de carro. Você não vai simplesmente entrar no carro e ir seguindo sua intuição, né? Dobra aqui, pega tal estrada. Não vai fazer assim. Você pode errar o caminho. Você pode até nem chegar onde você quer. Mas se você liga o GPS e ele te mostra o caminho que você precisa seguir para chegar lá, o
planejamento é exatamente esse GPS para a confeiteira. Ele vai guiar o que precisa ser feito durante o ano todo. E por mais que deixando a vida te levar, você consiga fazer algumas vendas, se você quer chegar ao 3 em 30 e ir além disso para 5 em 30, que é R$5.000 em 30 dias, ou mais, você precisa parar com essa bagunça aí, hein? Você precisa de um planejamento. Quando você tem uma visão anual da sua brigadeiria em casa, você passa a perceber a oportunidade que você tem. Você vê que é possível faturar mais de 50 mil por ano, se você fatura aí R$3.000 por mês, mais os faturamentos das datas comemorativas. Ou seja, quando a confeiteira comete o erro de não ter um planejamento, de deixar a vida me levar, ela não vê o potencial de negócio dela em 12 meses. É um faturamento mensal de R$3.000 e um faturamento anual de R$50.000 que não é alcançado, que não é batido, que está passando pela mão dela e não vai para o bolso. Não vai, porque ela não tem uma visão anual do negócio, nem consegue vender todos os dias e nem consegue aproveitar os picos de faturamento que a gente tem na confeitaria nas datas comemorativas. É muito comum acontecer isso, porque ninguém te ensinou a ganhar dinheiro. A gente não aprende na escola e em nenhuma faculdade. No Brasil, a gente não tem a cultura de estudar e se preocupar para ter um negócio de sucesso, ainda mais em casa. Mas agora você está tendo essa oportunidade de mudar isso e se profissionalizar. Deixar de ser vendedora de doce e se tornar empreendedora na área da confeitaria. Lembre, confeiteira amadora, resultado amador. Confeiteira profissional, resultado 3 em 30. Se você é uma confeiteira que deixa a vida te levar, saiba que ela pode te levar para bem longe do que você sonha, bem longe do seu 3 em 30 aí, hein? O segundo erro é o marketing da esperança. Se você nunca ouviu essa palavra, eu vou te explicar. Damos o nome de marketing da esperança para aquelas confeiteiras que ficam esperando as vendas e as encomendas chegarem, caírem do céu. De forma passiva, elas literalmente esperam mesmo. O marketing da esperança é aquele pensamento antigo de que somente ter um doce bom, de qualidade, é o suficiente para você conquistar e reter clientes. Muitas vezes você tem até um produto bom. Tem um bolo bom, tem um brigadeiro gostosinho, um bolo no pote gostosinho, mas fica torcendo ali para as pessoas comprarem seu produto e não acontece nada. Você fica frustrada por não conseguir receber o número de pedidos que você queria. Ou às vezes simplesmente faz uma postagem lá no Instagram ou em algum grupo aí na internet e espera que as pessoas encomendem. Isso é viver de marketing da esperança. É achar que as pessoas vão chegar, o que vai acontecer um milagre divino e você vai começar a fazer vendas. Se você quer faturar R$3.000 em 30 dias, não dá para usar o marketing da esperança mais não. Se você está aí se perguntando, por que será, meu Deus, que eu faço produtos de qualidade e os clientes não compram comigo? Eu acredito muito que você está vivendo aí o marketing da esperança. Ou pior, algumas confeiteiras falam que o marketing delas é boca a boca. Gente, marketing boca a boca é um tipo de marketing da esperança, tá? Dependendo do marketing boca a boca, de alguém falar de você, é coisa do século passado, não tem o menor cabimento hoje. Você que é confeiteira, dizer que seu marketing é boca a boca. Primeiro, porque você não controla o que sai da boca dos seus clientes. E segundo, que demora muito tempo até você ter uma quantidade grande de clientes que falem bem de você. Pode demorar 10, 15 anos ou talvez nunca chegar esse dia se você ficar aí só esperando. Olha, eu vou puxar a orelha de vocês, hein? Vamos para o terceiro erro. O terceiro erro é a confeiteira pata. Como assim? Para explicar esse erro que impede você de faturar o seu 3 em 30, eu vou falar primeiro do pato. Você já viu um pato, né? Você sabe que ele é um animal que faz de tudo um pouco? Ele corre, ele nada e ele voa. É assim o pato. Mas ele não é especialista em nada. Se você precisar de um animal que voa muito bem, tem a águia, que voa muito bem, mais do que um pato. Se você olhar um animal que nada, a gente tem um peixe que nada melhor e mais rápido do que qualquer pato. Se você for olhar um animal que corre, tem um cavalo que corre bem mais rápido que o pato. Então, o que acontece é que o pato não se destaca em nada. Ele quer fazer de tudo um pouco, mas não é especialista em coisa nenhuma.
E assim é a vida de muitas confeiteiras, elas fazem de tudo um pouco igual o pato. Quer fazer bolo que tá na moda, aí depois de 3 semanas surge outra modinha aí da indústria da confeitaria e aí a pessoa quer aprender a fazer. E aí passa mais 3 meses e vem outra modinha e ela quer fazer também. Gente, a indústria da confeitaria lança uma novidade de 3 em 3 meses, é impossível você acompanhar. Ao invés de procurar algo atemporal, como brigadeiro gourmet, que vende sempre, que vende o ano todo, essas confeiteiras ficam atrás de modinha e quando a moda passa, fica sem rumo de novo, fica perdida sem saber o que fazer. O fato é que ela fica tentando sempre fazer tudo que aparece e não vira especialista em algo. Ela não é especialista em nada, é igual um pato. E aí o que acontece? Qual é a consequência disso? Ela vira uma generalista e não é valorizada por ninguém. Sabe fazer um bolo? Sabe. Mas fulana que é especialista nesse tipo de bolo faz melhor. As pessoas valorizam especialistas. Você tem que se especializar em algo na confeitaria para que você seja realmente reconhecida por isso. Quando você precisa de um médico, por exemplo, você procura um especialista, né? Por quê? Porque você valoriza ele. O especialista é mais valorizado, cobra mais e, claro, ganha mais também. Esse é um erro que impede você, confeiteira, de faturar seu 3 em 30 e ser igual um pato. Quer fazer de tudo um pouco na confeitaria e acaba não fazendo nada bem feito e não sendo especialista em nada. Se você não for especialista em algo, você vai viver reclamando que não é valorizada. Mas o erro não está nas pessoas ou nos clientes. O erro está em você, que é uma confeiteira pata aí, que não é especialista em nada. Isso te desvaloriza e faz você ser vista como mais uma no mercado que faz uns doces ali. Outro erro é a confeiteira barata tonta. A gente tá com os bichos soltos aqui hoje, né? Ó, esse é um erro clássico entre as confeiteiras. Eu chamo da confeiteira barata tonta porque imagine aí uma barata tonta no meio da cozinha, completamente perdida. Corre para um lado, corre para o outro, sem saber para onde vai, sem saber para onde está indo. A confeiteira que comete esse erro vive atrás de receita. Ela procura uma coisa no Google, depois ela vai no YouTube, no Instagram, em tudo que é lugar. Ela vai escutar 10 pessoas ao mesmo tempo. E aí cada uma falou uma coisa e a confeiteira fica perdida, sem saber quem ouvir direito. Porque não tem foco, não tem direção. Muitas vezes a confeiteira que não tem esse direcionamento, ela fica até olhando o preço da concorrência para saber se o preço que ela tá cobrando tá bom. Ou ainda pior, entra em grupo de Facebook ou WhatsApp e pergunta a pessoas desconhecidas que ela nunca viu na vida por qual preço que a pessoa tá vendendo para saber que preço botar no produto dela. Olha o tamanho do problema. A confeiteira, dona de um negócio no nicho da confeitaria, está colocando a responsabilidade de precificar o seu produto nos outros, pessoas que ela nem conhece, nem sabe a procedência. Isso acontece por quê? Porque a confeiteira não tem foco em um método para seguir. Quando não tem foco em um método, ela vai fazendo tudo que aparece na frente dela no YouTube, no Google, no Instagram, tudo. E acaba ficando perdida aí que nem uma barata tonta. Mais um erro que te impede de chegar ao seu 3 em 30. Não se conectar com gente grande. Quem nunca falou essa frase assim? Mas ninguém me apoia, ninguém nessa casa me ajuda. O fato é que se você fala essas frases, você está cometendo um erro muito grande que só te puxa para baixo. É o erro de não se conectar com pessoas melhores que você, pessoas que vão te puxar para cima. Tem uma frase que eu gosto muito, anota ela aí. Você nunca vai ser grande se só andar com gente pequena. E o que isso quer dizer? Que se você só anda com pessoas que não têm sucesso, que não conseguem fazer 3 em 30, 5 em 30, essas pessoas pequenas vão só te puxar ainda mais para baixo e você ficar presa nessa vida sem conseguir sair. O fato é que quando você se conectar de verdade com pessoas grandes, elas vão te puxar para cima, nem que seja te puxando pelas orelhas aí, tá? Porque pessoas de sucesso, elas transbordam sucesso. É impossível você estar no meio só com pessoas de sucesso que fazem 3 em 30 e você não conseguir ter sucesso também.
Porque do mesmo modo que pessoas pequenas te puxam para baixo, pessoas de sucesso te puxam para cima. Para você ter uma ideia, quando nós começamos a usar o marketing digital para crescer ainda mais, o Gui, ele fez um curso de marketing digital de R$4.000 na época. Para algumas pessoas isso é caro, para outras nem tanto. Mas caro, gente, é aquilo que não te dá retorno. Nesse treinamento que ele fez, ele se conectou com pessoas grandes do marketing digital e aprendeu muita coisa que depois aplicamos na nossa brigadeiria. E o resultado foi que a gente dobrou o nosso faturamento como aprendizado. Então, o que aconteceu? Pessoas grandes puxaram a gente para cima e ajudaram a gente a aumentar o nosso faturamento. Para te explicar melhor sobre esse erro, deixa eu te perguntar uma coisa. O que acontece se você pega uma sementinha muito boa e você joga ela no asfalto? Não vai acontecer nada. Provavelmente ela vai secar ali com o calor e já era. Agora, o que acontece quando você joga essa mesma sementinha em um terreno fértil, um local apropriado? Provavelmente ela vai nascer, ela vai crescer e vai virar uma bela planta e dar ótimos frutos. E se eu disser que você pode escolher em qual terreno você quer plantar a sua sementinha aí, a sementinha do seu negócio, onde é que você plantaria? Com certeza seria num terreno fértil, né? O fato é que o ambiente, ele é extremamente importante para o seu desempenho. Quando você está em um ambiente que tem muitas pessoas te apoiando, pessoas te ajudando a evoluir, fica muito mais fácil você conseguir alguma coisa. Eu vejo isso acontecer na minha comunidade de alunas. O quanto uma pessoa apoia a outra. E você vê na comunidade, uma que conseguiu um evento, que vendeu 1000 doces, ela mostra a estratégia dela, o que ela fez para conseguir. Aí vem outras e começam, e isso contagia. Elas começam a buscar resultado e daqui a pouco tem outras postando o mesmo resultado parecido. O fato é que você caminhar sozinha em qualquer área é muito mais difícil. Você não precisa ser sozinha. Você pode ter ajuda de outras pessoas, sem depender de apoio da família ou do marido ou de quem quer que seja. Basta você se unir às pessoas que falam e que querem a mesma coisa que você. O 3 em 30 na sua brigadeiria. Quando você tem pessoas do seu lado que também querem o 3 em 30, que vão faturar mais de R$3.000 por mês, isso aumenta a sua confiança. O ânimo vem quando você está em um grupo de pessoas que te estimulam, que te impulsionam a melhorar seus doces, seus bolos e suas vendas. O fato é que quando você está sozinha, você não consegue ir muito longe. Tem até um ditado que diz assim, né? Se você quer ir longe, vá acompanhado. O 6º erro é que a pessoa vai no médico errado. Como assim? E no médico errado aqui é uma analogia, tá? Uma comparação. Imagina que você precisa ir aí no oftalmologista. Você precisa olhar como tá seus olhos. E aí você vai na clínica, marca um médico lá. E quando chega na consulta, na verdade o médico é ginecologista e não sabe nada de olhos. Você acaba indo no médico errado e não resolve seu problema. Por que eu tô te contando essa história? Se você quer ter sucesso, você precisa escolher bem quem você vai ouvir. Porque se você escutar pessoas erradas, você não vai chegar no seu 3 em 30. Sabe o que acontece? A pessoa, ela decide começar um negócio dela na confeitaria e aí o que ela faz? Ela vai no Google, ela pega a receita de quem tá lá, ou pega algum livro, revista, por aí vai, vê o pessoal curtindo lá na internet e aí ela vai lá e fala assim, achei, vou fazer essa receita aqui. Aí quando ela vai fazer, muitas vezes já dá errado de primeira. E quando vai dando certo, ela não sabe como vender, como precificar depois. Por quê? Porque foi no médico errado. Ela quer ter um negócio na confeitaria, mas ela foi ouvir YouTube ou foi ouvir pessoas que só dão receita por aí. Como assim? Gente, quem entende de negócio são empreendedoras, não são youtubers, né? Tem que procurar alguém que seja especialista no assunto, alguém com experiência, com prática, com resultado comprovado. Se você for ouvir uma youtuber e a pessoa que vive de curtidas no YouTube, o máximo que você pode aprender é como virar youtuber também. Eu digo isso porque eu já vi muitas alunas minhas falando de vídeos e receitas de internet que muitas vezes não funcionam. Ou pior,
não são lucrativas. Quando você calcula o custo, não é viável produzir para venda em uma boa quantidade. Para chegar no 3 em 30, aos R$3.000 em 30 dias, você precisa de um método que funciona, comprovado, do seu GPS, que te mostra o caminho exato a seguir. Você precisa de um processo ali para produzir mais em menos tempo, com receitas lucrativas de verdade, com alguém que realmente saiba o que é que está fazendo. Você não precisa cometer dezenas de erros, perder meses e meses procurando o que funciona, simplesmente porque existem pessoas que já passaram por esse caminho e sabem exatamente o que fazer passo a passo. Quando você pedir conselho, cuidado com a conselheira, porque às vezes o conselho pode te atrapalhar. Então saiba quem você vai ouvir. Agora que você já sabe aí quais são os principais erros que impedem você de conquistar o seu 3 em 30, vamos falar um pouquinho sobre brigadeiro e brigadeiria? Antigamente a gente tinha um brigadeiro antigo. Hoje a gente tem o brigadeiro gourmet e a gente tem também a brigadeiria. Qual será a diferença entre eles, as vantagens, as desvantagens? Eu vou conversar um pouquinho agora com você sobre isso. A primeira diferença entre o brigadeiro antigo e o gourmet é relacionado ao sabor. Isso porque o brigadeiro antigo ele é feito à base de leite condensado, achocolatado e manteiga. Por conta desses ingredientes, é um brigadeiro bem pobre em sabor e muito doce devido ao excesso de açúcar da receita. A textura do brigadeiro antigo também, que a gente comia antes, ela é bem puxenta, aquela que costuma grudar no dente. E ele era sempre enrolado naqueles granulados de açúcar que também não agregam sabor nenhum ao doce. Só mais açúcar ainda, né? Já o brigadeiro gourmet, ele é uma versão sofisticada e altamente saborosa do antigo brigadeiro, que a gente comia quando era criança. O brigadeiro gourmet, ele é feito à base de leite condensado, creme de leite e chocolate nobre. Por conta desses ingredientes, ele é muito mais rico em sabor e ele é doce na medida certa e ainda tem a textura perfeita. Aquela que estica na hora de morder, mas derrete na boca na hora de comer. E para fechar com chave de ouro, ele tem granulado, que também é mais sofisticado, porque é puro chocolate, agregando mais sabor ainda ao doce preferido do brasileiro. Outra diferença entre o brigadeiro antigo e o brigadeiro gourmet é a variedade de sabores. O brigadeiro antigo, ele tinha basicamente 3 sabores: o brigadeiro ao leite, o casadinho e o moranguinho. Só. Mesmo assim, o mais visto era sempre o brigadeiro ao leite mesmo. Já o brigadeiro gourmet, a gente consegue saborizar uma receita base de brigadeiro gourmet com inúmeros sabores, inúmeros mesmo. A gente pode usar oleaginosas para fazer brigadeiros de pistache, brigadeiro crocantino. A gente pode usar as frutas para fazer brigadeiro de laranja, de limão siciliano, frutas do bosque. A gente pode usar bebidas para fazer brigadeiro de champanhe, de cerveja, de uísque. A gente pode usar também doces como ninho, Nutella, doce de leite. E também podemos usar as pastas saborizantes. É uma infinidade de coisas. Para cada um desses sabores, a gente tem técnicas diferentes de preparo, mas sempre com as mesmas bases, com o mesmo ingrediente base. É uma infinidade de sabores que a gente consegue ter com a mesma receita base de brigadeiro gourmet. Outra diferença entre o brigadeiro antigo e o brigadeiro gourmet é a validade. E esse ponto é mega importante na hora de produzir e vender, porque o brigadeiro antigo tem uma validade muito pequena. Você já comeu assim um brigadeiro que ele tava com uma textura estranha, parecendo areia? Isso acontece porque ele começou a cristalizar. E o brigadeiro antigo, ele cristaliza muito rápido. Já o brigadeiro gourmet, não. A gente consegue retardar esse processo de cristalização dele. E isso facilita muito a vida na cozinha, porque o cliente tem mais dias para consumir nosso produto e a gente consegue se planejar melhor na produção, fazendo com antecedência. Para você ter uma ideia, é possível tirar um dia apenas na semana para fazer todas as massas de brigadeiro, congelar e depois ir apenas vendendo.
É possível manter o brigadeiro gourmet congelado sem alterar o sabor, nem a textura, por até 120 dias. Isso é mega importante no dia a dia, que a gente consegue ter massa pronta no congelador sempre, e também nas datas comemorativas, que você consegue se organizar com tranquilidade e deixar as massas prontas ali até 3 meses antes da data, né? Tudo prontinho ali no congelador. Depois é só descongelar e a massa fica perfeita como era antes. Bem fresquinha e com a textura perfeita. Outra diferença entre o brigadeiro antigo e o gourmet é a valorização do cliente. O cliente que vê o brigadeiro antigo, que ele já conhece, ele vê como uma bolinha redonda ali, um docinho que ele não dá muito valor. É um doce comum. Já o brigadeiro gourmet, ele é um doce mais sofisticado, com uma apresentação mais valorizada pela embalagem, pelo granulado também. Só de olhar, você já vê a diferença entre um gourmet e um brigadeiro antigo. Outra diferença é a lucratividade. Como o brigadeiro antigo ele não é muito valorizado, as pessoas querem pagar pouco por ele. Então ele acaba sendo vendido por 50 centavos, 80 centavos, porque como ele não vale muito na percepção do cliente, o cliente também não paga muito por ele. É um doce comum. Já o brigadeiro gourmet é diferente. Ele é um produto mais sofisticado, a gente usa ingredientes selecionados, né? Na apresentação também ele é diferente, na embalagem. Alguns até têm um aroma diferenciado, a depender do sabor. E tudo isso aumenta a percepção de valor do cliente. A margem de lucro que ele tem é muito maior. Porque o brigadeiro gourmet, ele é vendido aí de R$2 até R$5 em algumas confeitarias mais famosas. Justamente porque o cliente vê valor naquele produto. E quando ele come, quando ele degusta um verdadeiro brigadeiro gourmet, ele sente a diferença. Tá, Mari, entendi a diferença aí do brigadeiro antigo para o brigadeiro gourmet. Mas agora, o que é uma brigadeiria de sucesso? A brigadeiria de sucesso é uma forma de você lucrar ainda mais com os brigadeiros gourmet. É quando você vai muito além da bolinha redondinha, sabe? Quando você consegue atingir 7 pontos diferentes com o brigadeiro gourmet. E isso proporciona você fazer inúmeros preparos com ele, como bolo no pote, tortas, sobremesas, bolo vulcão, bolo fatia, ovos da Páscoa, chocotones, bolos decorados e tudo mais. A gente pode trabalhar com brigadeiro gourmet em praticamente todos os preparos da confeitaria. Brigadeiria é quando você transforma o brigadeiro gourmet numa fonte de renda para você, usando ele em diversos produtos. E por que eu digo que você tem que usar o brigadeiro gourmet? Por 3 motivos principais. Primeiro, porque ele é o doce preferido do brasileiro. As pessoas já amam e querem o brigadeiro. Em todo aniversário tem. É uma vantagem você vender o que as pessoas já amam e já querem comprar. Ele também é 100% nacional, né, gente? É um doce nosso, é brasileiro, criado aqui e exportado para o mundo inteiro. O terceiro motivo é que ele também tem sabor de infância. Ou seja, faz as pessoas se sentirem bem, não apenas pela saciedade ali de ter comido um brigadeiro, mas porque resgatam memórias gostosas de tempos felizes, nossas memórias afetivas, né? Olha só, eu tenho certeza que sua cabecinha tá aí fervendo de tanta informação nova que eu trouxe pra você. Eu sei que deve ter caído várias fichas aí de coisas que você tá fazendo de errado no seu negócio e tá impedindo você de fazer o seu primeiro 3 em 30, que é R$3.000 em 30 dias. Hoje eu te mostrei aqui qual é a diferença do brigadeiro comum para o brigadeiro gourmet e a diferença do brigadeiro gourmet para uma brigadeiria. Além disso, eu te mostrei os 6 erros mais comuns que te impedem de faturar mais de R$3.000 em 30 dias trabalhando aí na cozinha da sua própria casa. Bom, ainda tem muito mais por vir nessa série de 3 vídeos. No próximo vídeo eu estou preparando uma mega aula para você, que vai te mostrar o jeito certo, o que você precisa fazer para alcançar seu 3 em 30 aí com sua brigadeiria. Além de te mostrar na prática um produto à base de brigadeiro gourmet. Esse produto que eu vou te mostrar, você com apenas uma venda dele já consegue faturar mais de R$500. Ou seja, é um produto coringa para você ter aí na sua brigadeiria em casa, porque ele vai fazer você chegar no seu 3 em 30, nos seus R$3.000 em 30 dias,
muito mais rápido e fácil. Mas antes disso, eu preciso te falar sobre a comunidade do Facebook. Nós criamos uma comunidade exclusiva para quem está participando desse evento da Semana do Brigadeiro Gourmet. Então aqui embaixo desse vídeo vai ter um link para você clicar, entrar na comunidade e compartilhar um pouquinho lá da sua história. Eu quero que você me conte o seguinte: qual dos erros que você descobriu aqui no nosso vídeo 1 da Semana do Brigadeiro Gourmet, qual foi o erro que você descobriu hoje que você está cometendo aí no seu negócio de doces, na sua confeitaria, que você não vai mais cometer a partir de agora. Eu quero te ouvir também, quero saber qual é o erro que você vem cometendo mais e quero saber um pouquinho da sua história. Então clica no link que está aqui embaixo desse vídeo, entra na comunidade exclusiva para esse evento e deixa lá o seu depoimento. Além disso, você precisa me seguir no Instagram e no YouTube, porque lá eu posto conteúdo todos os dias. E todos os conteúdos são para te ajudar a viver da sua brigadeiria e fazer seu 3 em 30, tá? Então, se você está realmente comprometido em fazer isso dar certo, vai lá e me segue, porque me acompanhando mais de perto, eu tenho certeza que eu vou te ajudar ainda mais. Eu te vejo no vídeo 2, juntas nós vamos adoçar o mundo. Um beijo!